Olá pessoal, meu nome é André, conforme vocês já conhecem. Eu estou aqui hoje para falar para vocês, conversar sobre o livro 2, Book 2 de inglês. As aulas de hoje vão ser aulas 1 até a aula 4, então Class 1, 2, 3 e 4. Lembrando que esse material é um material para revisão do curso que já foi dado até hoje. Se você está no nível mais acima, você vai fazer uma revisão do que você já conseguiu estudar dentro do Evolute. Se você está bem no início do curso, do Book 2, vai ser bom que vai ser um aprendizado. Você vai também, além do que você já está estudando, de repente está no iniciozinho, você vai começar a ter algum progresso a partir das aulas de hoje. Vou passar aqui. Casos de dúvida durante essa transmissão, a gente tem um e-mail. Esse e-mail você pode mandar sua dúvida para lá, evolutedúvidas@gmail.com. No finalzinho daqui da aula, eu vou abrir o e-mail. Se tiver alguma dúvida que vocês tenham, que eu não consiga ler, de repente, os comentários, né? Eu percebi na última live que eu não só consegui ler todos os comentários após a transmissão. Então, caso passe batido, eu não consiga ler todos os comentários, tem esse e-mail para dúvidas também. Eu estou vendo aqui algumas pessoas acessando: Carla Braga, Lidiana Mesquita, Rosemary Fontes, Selma. Esse aqui é a live então do Book 2, certo? Quem é do Book 1 e quiser assistir, fique à vontade. O conteúdo é bem básico também. É... Então é isso. Caso vocês tenham dúvida, vocês podem também mandar um e-mail para evolutedúvidas@gmail.com. No finalzinho da transmissão, vou dar uma olhada lá e respondo a dúvida de vocês. Conforme já falei, Book 2, a gente vai falar hoje. Deixa eu pegar aqui meu guia também, né? Vocabulário, vocabulary. Logo na introdução do Book 2, nós temos algumas palavras que são palavras-chave do nosso vocabulário para a lição 1. Eu vou falar as palavras conforme elas são faladas, e numa segunda vez que eu estiver falando, eu peço para que vocês falem junto comigo então. A primeira vez que eu for falando agora é mais para você entender como é a pronúncia, e na segunda vez que eu estiver falando, você aproveita esse tempo e também fala junto comigo conforme eu for falando. Dançarino ou dançarina, dancer. Professor ou professora, teacher. Pastor, pastor. Estudante, student. Bonita ou bonito, beautiful. Beautiful é engraçado, que é algo também, eu falei na última aula do Book 1, a gente tem uma diferença entre a língua inglesa, o inglês britânico e o inglês americano. O inglês britânico, por muitas vezes, a gente tem o som de R em algumas palavras. E esse é o caso. O inglês britânico vai falar beautiful e o inglês americano vai falar beautiful, certo? Qualquer uma das pronúncias está certa. Então vamos lá: bonita ou bonito, beautiful. Feio, ugly. Alto, tall. Baixo, short. Pequeno, small. Sujo, dirty. Sujo novamente, dirty. Limpo ou limpa, clean. Mal ou má, bad. Cortês ou educado, polite. Rude, grosso, rude. Interessante, interesting. Agradável, pleasant. Desagradável, nasty. Repugnante, hideous. Amável ou adorável, lovely. A gente também tem uma outra. Lovely também dependendo da região, você pode falar lovely. Horrível, horrible. Maravilhoso, wonderful. Legal, nice. Forte, strong. Junto, together.
fraco ou fraca, weak. Com medo, afraid. Apaixonado, in love, ou apaixonada. Chato ou chata, boring, certo? Agora eu vou pedir para que vocês falem junto comigo, conforme eu for falando as palavras. Esse é o momento que você vai se desligar de quem está ao seu redor, podem te chamar de maluco. O que interessa é você aprender a forma correta de se falar, tá bom? Vamos lá, novamente então. Dançarina, dancer. Dançarina, dancer. Professor, teacher. Professor, teacher. Pastor, pastor. Pastor, pastor. Estudante, student. Estudante, student. Bonita ou bonito, beautiful. Agora no americano, beautiful. Certo? Isso cada um de vocês pode falar da melhor maneira, do que couber melhor para você. Qualquer uma das duas formas vai ser bastante compreensível. O que é interessante é saber que existe a diferença, assim como há a diferença entre o português do Brasil e o português de Portugal. Feio, ugly. Feio novamente, ugly. Alto, tall. Alto, tall. Lembrando que esse alto normalmente é o adjetivo para pessoa, né? Baixo, short. Baixo, short. Pequeno, small. Pequeno, small. Sujo, dirty. Sujo, dirty. Limpo, clean. Limpo, clean. Mal ou má, bad. Mal ou má, bad. Cortês, educado, polite. Novamente, polite. Rude ou grosso, rude. Novamente, rude. Interessante, interesting. Interessante, interesting. Agradável, pleasant. Agradável, pleasant. Desagradável, nasty. Desagradável, nasty. Repugnante, ridiculous. Repugnante, ridiculous. Amável ou adorável, lovely. Amável ou adorável, lovely. Horrível, horrible. Horrível, horrible. Maravilhoso, wonderful. Maravilhoso, wonderful. Legal, nice. Legal, nice. Forte, strong. Forte, strong. Junto, together. Junto, together. Fraco, weak. Fraco, weak. Com medo, afraid. Com medo, afraid. Apaixonado ou apaixonada, in love. Apaixonado ou apaixonada, in love. Chato ou chata, boring. Chato ou chata, boring. Certo? Essas são as palavras que vocês têm para a primeira aula do Book 1. Então, tudo que você vai ter de vocabulário novo, no geral, vão ser essas palavras. E aí é interessante sempre a gente estar buscando, lendo, tentando acrescentar novas palavras para o nosso vocabulário. Quanto mais palavras a gente souber, com mais facilidade a gente vai conseguir se expressar, né? Com mais riqueza de detalhe a gente consegue se expressar. Gramática. Vamos falar hoje do pronome, né? Pronome pessoal. Caso reto, eu, você, ele, ela. Lembrando também que a gente tem uma diferençazinha do nosso português, a gente fala eu, você, ele, nós, vós, eles. Para o inglês a gente tem uma divisão um pouquinho diferente, eu, você, ele, ela e ela para algum tipo de
coisa, objeto, né? Ou animal, nós, vós, pode ser vocês, eles ou elas, certo? Então, para o inglês, a gente tem uma pequena diferença do português. No português é um pouquinho mais simples, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. São só 6 divisões. Para o inglês, a gente tem algumas divisões a mais, principalmente que vai dividir ele e ela e alguma coisa, algum objeto. Vocês podem perceber, então, eu, como é que seria eu? I. Você, a gente chama you. Ele, he. Ela, she. Ele, ela ou alguma coisa ou animal, it. Ele ou ela, né, para alguma coisa, animal, it. Nós, we. Vós, vocês, you. Eles ou elas, they. Interessante aqui também perceber que o you ele pode ser você ou vocês. Se você estiver conversando com alguém e falar you e não de repente conseguir se expressar corretamente, se é só você ou se são vocês todos, a pergunta pode ficar direcionada só para uma pessoa, ao invés de repente você querer ter direcionado para todas as pessoas, né? Então tem esse cuidadinho, você na verdade se torna até mais fácil de falar, que você fala só uma vez, né? Você está falando para todo mundo, mas você tem que deixar bastante claro que você, quando você fala you all e aí fala a frase que você tiver para falar, porque fica um pouquinho mais claro que você está de repente não direcionando a frase ou uma pergunta para uma pessoa só, mas está fazendo isso para todas, né? Então o inglês ele tem essa particularidade, ele vai dividir, ele não tem ele, é, o ele e ela são separados. Você tem o it, que é para alguma coisa, objeto, animal, e o you, tanto no singular quanto no plural, ele é falado da mesma forma. Certo? Até aqui vocês têm alguma dúvida? Podem escrever alguma coisinha aí durante a transmissão. Não sei se eu vou conseguir ler tudo, mas se tiver alguma dúvida, eu já vou lendo aqui e vou tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Então, você já tendo essa noção de quais são as pessoas, né, dos pronomes, sabendo que que I sou eu, you, você, he, ele, she, ela, it, objeto, animal, we, nós, you, novamente, pode ser você, vocês, they, eles ou elas, certo? A gente coloca, então, o verbo to be. O verbo to be é o verbo ser, é o verbo mais básico do inglês. O verbo to be tem algumas diferenciações, dependendo da pessoa, ele muda um pouquinho, como vocês podem ver. Então, o verbo to be, o verbo ser, eu sou ou eu estou, o to be ele vai significar não só o ser, mas também o estar, certo? Quando você fala I am, quer dizer que você é ou você está. Então, I am seria o primeiro, né? You are, segundo. He is. She is. It is. We are. You are. They are. Então, para todas as pessoas, você tem uma conjugação verbal específica para cada uma delas. O plural é o mais fácil, seria a regra mais fácil. Para qualquer pessoa no plural, o verbo to be vai ser are. Perfeito? Você tem o I am. Am vai ser para primeira pessoa. I. You are. Como you ele pode ser no singular ou no plural, da mesma forma ele é escrito, então ele entrou na regra do plural. He is, she is, it is. Então sempre que for ele, ela ou algum objeto, is. Quando for para você, I, sempre am. I am. Se for ele, ela
ou alguma coisa, he, she, it, is. Sempre, always. We, you, and they are. Então a regra aqui, de repente, numa tabela, se você nunca tiver visto inglês ou verbo to be, pode parecer um pouquinho confuso. Nossa, como é que eu vou lembrar? Mas isso é até fácil, né? Deixa eu passar aqui para o quadro. Escrever isso aqui para vocês. É só colocar essa divisão. I am, he, she, ou it, is, we, you, and they are. Então você só vai usar três escritas para o verbo to be. Certo? Verbo to be, que é igual a ser ou estar. I am, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Certo? Alguém até aqui tem alguma dúvida? Então vamos lá para a forma contraída, que é o que a gente tem aqui, ó, na tabelinha do lado. A forma contraída do verbo to be. Verbo to be, na forma contraída, I am, eu sou. Então, I'm. Forma contraída do you are, you're. Forma contraída de he is, his. A forma contraída do she is, she's. A forma contraída do it is, its. A forma contraída do we are, we're. A forma contraída novamente de you are, you're. A forma contraída de they are, they're. Da mesma forma que a gente fala no português, por exemplo, por que existe a forma contraída, né? Com o tempo, a gente vai falando, vai conversando, as palavras meio que se emendam no português. Eu até peguei um exemplo aqui, vou colocar assim, vou botar aqui no meio, vou botar numa outra cor para poder facilitar aqui a visualização de vocês. Eu vou para a minha casa. Deixa eu aumentar isso aqui para vocês. Eu vou para a minha casa. Então, bem pequeno, né? Mas vai dar para entender a ideia. No português, a gente falando isso rápido, eu vou para a minha casa, eu vou para a minha casa. Acaba que você, em algum momento, vai contrair aonde aqui? Vai diminuir isso aqui, ó. Eu vou para a minha casa, você vai tirar esse para aqui do meio. Vai botar só um R aqui. Não é? Vai ficar eu vou para minha casa. Eu vou para minha casa. No inglês a gente tem algo parecido também, que é essa forma contraída. Então nessa forma contraída, a gente, ao invés de ficar falando I am, you are, he is, she is, it is, a gente vai falar rápido I'm, you're, his, she's, it's. Certo? As duas formas estão certas de se falar. I am, you are. Não existe problema nenhum de falar
dessas duas formas. Mas com o tempo, quando vocês começarem a conversar, vocês vão perceber que vocês tenderão a usar a forma contraída para a maior parte das vezes. Certo? Então a forma contraída aqui I am, forma contraída, tiro A, apóstrofe M. Aqui, he is, she is, it is, forma contraída aqui, só bota uma apóstrofe S. His, she's, its, certo? Coloca o sinalzinho aqui de apóstrofe e a gente vai saber que existe alguma coisa ali que foi omitido. We are, you are, they are. Vamos tirar aqui a palavra. We're, you're, they're. Perfeito? Como é que está até aqui? Vocês têm alguma dúvida? Alguma pergunta? Podem falar, hein? No finalzinho daqui dessa aula eu vou passar um link para vocês, um link com alguns exercícios, e eu quero ver se vocês vão responder isso tudo direito, hein, corretamente. Certo? Então, I am virou I'm, he is virou his, she is virou she's, it is virou its, we are, we're, you are, you're, they are, they're. Certo? Como só eu estou falando aqui, eu vou agora repetir novamente o que a gente tem aqui na apresentação. E quero que vocês também repitam comigo, para repetir em casa. Essa é a hora que o pessoal vai te chamar de maluco em casa, vai começar a falar sozinho. Certo? Então vamos lá. Primeiro vamos falar o verbo to be juntos a partir do I. Perfeito? I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Certo? Vamos lá mais uma vez. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Agora da forma contraída, vamos lá? I'm, you're, his, she's, it's, we're, you're, they're. Novamente. I'm, you're, his, she's, it's, we're, you're, they're. Certo? Como eu estou vendo que vocês não têm dúvida, a gente vai passar para a próxima então. Aproveitando o verbo to be, agora vamos usar a forma negativa com o verbo to be. Então, como é que a gente faz para colocar a ideia numa frase negativa quando você não é, quando você não está? Então, eu não sou ou não estou, né, que é o verbo to be. Você não é, você não está. Ele não é, não está. Ela não é ou não está. E assim por diante, né? Vamos lá, vou falar em inglês, hein? I am not. You are not. He is not. She is not. It is not. We are not. You are not. They are not. Perfeito? Vamos lá novamente, mais uma vez. I am not. You are not. He is not. She is not. It is not. We are not. You are not. They are not. Perfeito? Então isso é o que dá a ideia
quando você usa o verbo to be e quer falar alguma coisa de uma forma negativa, que você não é, que você não está, alguém não é ou não está. Tudo bem? Da mesma forma que eu falo negativo, falei pausadamente, existe a forma contraída para se falar. Vamos ver aqui. A forma contraída é bem simples, então não existe nenhum mistério. É o usar que você já usa, já estava usando no verbo to be. I'm, you're, his, she's, it's, we're, you're, they're. E colocando o not no final. Então, aqui no final, o que a gente já tem aqui no quadro, I'm not. He's not. We're, you're not. Certo? Só acrescentar um not aqui no final da frase, no final aqui do verbo to be, você já está fazendo a indicação correta de uma frase no sentido negativo. Existe também uma outra forma que você pode falar, onde você, ao invés de abreviar o verbo to be, você pode abreviar o not. E aí vai depender muito de como você está falando, não existe certo ou errado, é assim, de cada um. Por exemplo, deixa eu botar aqui, o I'm not normalmente sempre é I'm not, mas daqui para baixo a gente vai mudar. A gente pode mudar. Se você quiser falar assim, he's not, she's not, tá certo, não existe nenhum problema. Mas você também tem outra opção, que é he, she, it. Vamos lá. De volta para cá. Is. Isso aqui também, are. Como é que eu vou abreviar aqui? Eu coloquei o is, novamente, que é o verbo to be. E aí eu vou trazer o not para cá. He is, N. O N já trouxe. Apago o O. Apóstrofe T. He isn't. He isn't. She isn't. She isn't. It isn't. It isn't. Certo? A mesma coisa é também aqui para o verbo, quando é no verbo we are, you are, they are, quando você tem essa conjugação verbal. Então eu tirei aqui o apóstrofe, coloquei o are de volta, o are, você vai, do not, você vai trazer para cá para o verbo to be, então vai botar esse N aqui, tira esse N daqui. O O você pode apagar, porque afinal de contas você está contraindo, você está falando da palavra mais curta. Aren't. Perfeito? A gente coloca o apóstrofe aqui para indicar que existe uma contração, alguma letra foi comprimida. Então essa contração aqui, we aren't, you aren't, they aren't. Certo? O I'm not você não mexe, até no inglês falado, no dia a dia você ouve algo diferente do I'm not. Você pode ouvir. Mas pro aprendizado não se faz, não se mexe na primeira pessoa do singular, no I. He isn't. She isn't. It isn't. We aren't. You aren't. They aren't. Certo? Então, vamos voltar aqui. E aí, do lado direito, nós temos essa forma contraída, que é mais uma opção. Vamos falar juntos agora? Vamos lá, então. A primeira opção, I'm not. I'm not. You aren't. You aren't. He isn't. He isn't. She isn't. She isn't. It isn't. It isn't.
We aren't. We aren't. You aren't. You aren't. They aren't. They aren't. Certo? Como vocês estão aí? Alguma dúvida? Estão indo bem? Conseguindo aí rever? Quem está mais à frente, aproveita isso como revisão. Espero que dentro da escola de vocês consigam ter praticado alguma coisa. Sei que dependendo de como é no dia a dia, pode ser que vocês não tenham praticado tanto, mas em casa vocês conseguem praticar bem. Isso. Então aqui mais uma vez só para lembrar como é que seria a forma negativa. I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. Essa foi a forma que a gente já falou aqui. No slide anterior. Então a gente pode agora pular para o vocabulário da próxima aula. Essa lista de vocabulário aqui, se não me engano, está entre o 2, a Class 2 ou Class 3, não tenho certeza agora de cabeça. Mas mais um pouco de vocabulário que vocês também têm que acrescentar para a linguagem de vocês, que é bem básico e é bem importante. São expressões, vamos lá. Good luck, que significa boa sorte. Great idea, que é uma ótima ideia. Again, é de novo, novamente. Of course, claro, lógico. Of course not, que é claro que não. Let's go. Vamos lá. I have no idea, que é, eu não faço ideia. I think so, eu acho que sim. I don't think so, eu acho que não. Not yet, ainda não. Esse not yet é mais um daqueles que são bem fortezinhos quando são falados por americanos. E muda um pouco da sonoridade do britânico. O britânico vai falar not yet, deixando o T bem marcado, e o americano vai falar not yet. O T vai virar um R, certo? Not yet. Embaixo, what a pity. That's right, tudo certo. Nothing special, que é o nada de especial. As usual, que é como de costume. Come on, vamos. Tem até um outro vamos aqui. Let's go. Let's go. Ele é o vamos de, bora lá, vem. E o comum é algo bem, bem parecido também. Comum, tipo, vai, vamos lá, se levanta aí. E o let's go você já tá no embalo querendo trazer. Let's go, vamos lá. Você vai. O comum, você tá animando a pessoa. E o let's go, você tá indo com a pessoa junto. Let's go, vamos juntos. Vamos lá. Really? Sério? Really? Sério? Para essas expressões aqui, vocês têm alguma dúvida? Tá tudo certo até agora? Caso tenha, só escrevendo aí. Então vamos lá, agora já dei uma ideia para vocês, vou falar novamente as expressões. Dessa vez eu peço que vocês também me acompanhem aqui e deixem o pessoal de casa te chamar de maluco. Até o final dessa quarentena, desse isolamento, com certeza vocês vão ter o título de maluco em casa, né? Ficar falando inglês aí em voz alta e as pessoas ao redor sem entender muito o que está acontecendo. Mas vamos lá. Boa sorte. Good luck. Boa sorte. Good luck. Ótima ideia. Great idea. Ótima ideia. Great idea. Novamente. Again. Novamente. Again. Claro. Of course. Claro. Of course. Claro que não. Of course not. Claro que não. Of course not. Vamos. Let's go. Vamos. Let's go. Eu não faço ideia. I have no idea. Eu não faço ideia.
I have no idea. Eu acho que sim. I think so. Eu acho que sim. I think so. Eu acho que não. I don't think so. Eu acho que não. I don't think so. Ainda não. Not yet. Ainda não. Not yet. Que pena. What a pity. Que pena. What a pity. Tudo certo. That's right. Tudo certo. That's right. Nada de especial. Nothing special. Nada de especial. Nothing special. Como de costume. As usual. Como de costume. As usual. Vamos. Come on. Vamos. Come on. Sério. Really. Sério. Really. Então essa é a parte de vocabulário que vocês têm no livro de vocês. Quem não for aluno Evolute, para quem está assistindo essa live, de repente não for aluno, já teve isso na live do Book 1, esse conteúdo está dentro do nosso livro, Evolute. Essa aqui é uma live falando bastante básico do inglês. Quem tiver um interesse maior de conhecer o inglês com custo bom, que tem realmente qualidade, sugiro que vá a uma Evolute bem próxima da sua casa. Entra no site da Evolute, evolute.com.br. Você pode ir lá verificar a listagem de Evolutes ao seu redor e vai para mais próxima. Com certeza vai. Se você viu essa live, você pode indicar que viu aqui pela live essa oferta do curso de inglês, que eles vão fazer com certeza um preço muito bom por conta disso. Tá certo? E aí é bom que você, além do que você viu aqui de inglês, que é uma forma mais básica, você pode aprender um inglês muito mais completo na sua sala de aula lá, tá bom? Lá você vai ter, além do que a gente está mostrando aqui, né, que é o conteúdo do livro, tem o suporte do instrutor e tem o aprendizado na plataforma didática nossa, tá certo? Passando agora aqui, voltar no vocabulário, colocar letras maiores. Deixa eu ver aqui. Vê se está maior agora. Passei para gramática. Consegue ler ou não? Eu não sei se, Ives, se você está vendo pelo celular que você está vendo, se tiver pelo celular, de repente coloca o celular de lado para pegar a tela toda, que aí você consegue de repente enxergar melhor essa apresentação. Mas eu posso trabalhar para a próxima apresentação letras maiores. Como já está no meio da apresentação, eu não consigo mudar o que está aqui, tá bom? Mas eu vou falar todo passo a passo. No final da apresentação eu posso fazer até melhor. Eu disponibilizo para vocês essa apresentação, vocês podem rever e podem também ouvir e ver esse vídeo novamente pela página, tá certo? E aí você vai de casa acompanhando, e aí você pode dar zoom, pode fazer o que achar melhor. Deixa eu ver aqui. No book também tem o mesmo. Na verdade, o book ele vai estar bem próximo do que a apresentação, né? E aí, na plataforma digital ou com o instrutor, você tem uma explicação melhor do conteúdo, tá bom, Maria? O book nosso é bem completo e a gente tem exercícios extras também, que é o que complementa o nosso book. Mas o diferencial é a plataforma didática que a gente tem e o suporte dos instrutores. Vamos agora então para a parte de gramática. Gramática falando de artigo definido. Artigo definido, o a, os, as. Então, nesse caso, a gente tem o exemplo aí do the boy, que é o menino, the girl, que é a menina, the boys, os meninos, the girls, são as meninas. O interessante é que, assim, para todo mundo que começa a falar inglês, a gente vai falar bem próximo da sonoridade do português. Então, olhando para o D agora, né, THE, normalmente o brasileiro sempre vai tender a falar the boy. Mas no inglês, normalmente falado por quem já tem a língua mãe, né, que nasceu com inglês, vai falar the boy, the girl, the boys, the girls, certo? Você muda um pouquinho o tom. Você falando de, vai ser compreensível, você realmente não é uma pessoa nativa, não nasceu com a língua mãe sendo inglês,
você vai ser compreendido, mas o quanto mais perto possível você puder falar da língua que você está aprendendo, melhor. Imagina um gringo, por exemplo, chegando aqui no Brasil, falando o português dele lá arranhado. Beleza, a gente se esforça, a gente entende, consegue manter um diálogo. Mas imagina esse gringo vindo para cá e falando um português tão bem que eu não consigo saber que ele é gringo. Esse que é o legal, assim, de aprender o inglês e conseguir usar o inglês com uma sonoridade correta, sabendo identificar a diferença de palavras dependendo da região. Então, a busca não é só por aprender, né, o inglês, mas tentar aprender no nível que você possa conversar e parecer que você nem aprendeu inglês há poucos anos. Então vamos lá, artigo definido, o, a, os, as. The boy, the girl, the boys, the girls. Certo? Vamos lá, vou falar novamente, então peço que vocês falem comigo. The boy, the girl, the boys, the girls. Certo? O menino, a menina, os meninos, as meninas. O artigo definido é quando você quer indicar alguém, uma pessoa, você está falando sobre uma pessoa, um objeto que você tem, assim, que você pode apontar para ele, o que você quer falar de algo específico, não fica uma ideia vaga no ar do que seria. E aí, o artigo definido, a ou an, uma ou um. E aí, o artigo definido é o quê? Quando você vai falar de alguma coisa e não quer direcionar, você está falando de uma forma muito genérica. Por exemplo, a boy, um menino. É um menino qualquer. Se você fala o menino, então é aquele menino, the boy. É aquele menino que você está falando. É bem específico. Quando você usa o artigo definido, pode ser de qualquer pessoa, qualquer menino que você está falando. Então, a boy, que é um menino, a girl, uma menina qualquer, an elephant, an apple, uma maçã, an hour, uma hora, tem até um errinho aí, né, que tá uma hora, an honest, um honesto, ou unhonest, um honesto. Então, qual é a diferença daqui do a e do n? Por que você usa a e por que você usa n? O n, a n, vai ser sempre usado quando você tiver uma vogal no início da palavra. E aí você com certeza vai me perguntar, mas vogal e an hour, unhonest. Por que eu estou usando o an na frente dessas palavras? Essas palavras em inglês, por exemplo, hour, por você falar mesmo hour, você não consegue falar o som do H. Então, por não existir o som do H, ele entra na regra de que o AN está se juntando ao O. An hour. Certo? Unhonest. O N que vem depois do A, ele não está se juntando ao som do H. Ele está se juntando ao som do O. Certo? E aí, por se juntar ao som do O, é que você tem o AN antes da palavra. Essa é a diferenciação. A gente tem até os exemplos, usamos o A em palavras que começam com som de consoante, a boy, a girl, e o exemplo de baixo, an elephant, já é usado com um som de vogais. An elephant ou an apple são vogais que começam a palavra, elephant, apple, elefante, maçã. Quando você tem hour, honest, você usa também AN porque eles têm o H mudo. A palavra começa com H mudo. Então, a sonoridade da palavra é que vai fazer diferenciar se você usa o artigo indefinido a ou an. AN, certo? É só essa regrinha, não tem nada demais. E aí é prestar atenção na pronúncia, na hora que você vai falar. Porque não é na consoante ou na vogal, é na sonoridade. E aí o H, ele não tem o som. Então, an hour, unhonest. Certo? Isso no início, de repente, você tem que ficar ali, vai ter que gravar, vai ter que ficar ali decorando, mas com o tempo, só de falar, se você falar a Apple, tipo, vai soar meio estranho no seu ouvido. Então, an apple, an hour, com o tempo você vai falando e acho que isso entra no seu ouvido, você
percebe que se não tiver o AN vai estar soando estranho. Pode ser falado, vai ser um inglês bem mal falado, né? Que nem o português que a gente conhece de muitas pessoas ou amigos que falam muito mal. Vai ser um inglês muito mal falado. Então, quanto mais bem falado você falar, conversar no seu inglês, melhor. Alguma dúvida nessa parte de gramática, artigo definido, indefinido? Tudo bem até agora? Olha lá, hein? Depois eu quero ver o resultado de vocês aí no teste que vai ser passado para vocês. Então, com isso, vamos seguir para vocabulary. Temos mais vocabulário. Lembrando que a gente está aqui falando da lição 1 até a lição 4. Então, tem vocabulário da lição 1, vocabulário da lição 2, vocabulário da lição 3, vocabulário da lição 4. E isso aqui é um reforço das palavras, né, para a gente rememorizar o vocabulário que é falado nessas aulas, né? Class 1, Class 2, Class 3 e Class 4. Vocabulário dessa aula aqui é fat, gordo, thin, thin, aquela língua presa entre os dentes, não precisa ter vergonha. É diferente para a gente a pronúncia, né? Não tem isso no português, mas é falado dessa forma fora do Brasil. Thin, magro, rich, rico, poor, pobre, married, casado, single, solteiro, divorced, divorciado, marital status, estado civil, marital status, estado civil, bride, noiva, groom, noivo, brave, valente, coward, covarde, quick, rápido, slow, devagar, attentive, atento, careless, desatento, angry, irritado, peaceful, calmo. Acho interessante aqui quando a gente fala, o som de algumas palavras vai mudar. Por exemplo, é o caso de poor, que pode ser usado como se fosse. Deixa eu mudar aqui para o quadro. A gente vai pegar alguns exemplos bem básicos que o som da palavra muda dependendo da combinação de letras. A gente tem aqui, deixa eu ver. Poor. Palavra por pobre, né? Poor. Por que é poor? Sempre quando você tiver dois Os, os dois Os juntos vão ter o som de U. Então, vai ser poor, poor, certo? Juntou dois Os, ele tem o som de U. Poor. Deixa eu ver aqui o que tem mais aqui. Marital status, bride, groom. Groom. Que é o noivo também, né? É o som de um groom, som de U, certo? Vamos ver aqui o que tem mais. Um outro som interessante. Deixa eu ver se está aqui no quadro, tá? Peaceful. Certo? Peaceful, que é uma pessoa calma, quieta. Quando você tem a junção do E e do A, para esse caso, peaceful, a gente só mantém o som do E, certo? E ele dá uma esticada um pouco maior. Ele não é o som do E, ele é I. Ele é um E, seria o I mais longo, né? Ele não é só o P, ele é peaceful, certo? Ele é um I mais longo aqui. Então, como é que eu posso colocar aqui? I, vou botar double I. I.
peaceful, certo? Algumas palavras, quando a gente tem essa junção de letra, dá uma sonoridade diferente do que o básico que a gente já conhece, né? Do alfabeto. O alfabeto já tem a sonoridade que é diferente do português, e no inglês, quando se juntam algumas letras, elas trazem também uma outra sonoridade diferente do alfabeto básico do próprio inglês. Então, peaceful, groom, poor. Uma outra coisa interessante, vou pegar aqui careless. Careless. Isso serve para muitas palavras em inglês. Normalmente no português, vamos até tentar falar assim, essa palavra em português, careless. Careless, né? Que seria em português. Careless. Careless. Careless, se você reparar no português, existe o quê? O tom da sílaba, que você tem paroxítona, proparoxítona, ou oxítona, né, se for na primeira. O nosso português sempre coloca o tom mais forte das sílabas para o final da frase, não é? A maior parte das palavras sempre vão ser mais para o final da frase o tom mais forte no português. Careless. Qualquer palavra que você pegar mais longa, você vai perceber que no inglês ou no português o nosso som de uma palavra fica mais forte para a maior parte delas aqui. No inglês é inverso. No inglês você não tem o som forte. É muito difícil você achar um som forte para o final da palavra. O som forte da palavra no inglês sempre vai estar mais para o início. Então isso aqui é uma regrinha que é interessante quando vocês forem começar a pensar em falar mais corretamente o som da palavra. A maior parte das vezes vai estar mais para o início da palavra o som mais forte, a sílaba mais forte da palavra em inglês. Nesse caso aqui, por exemplo, careless, careless. O careless vai estar muito mais rápido, o care vai estar muito mais forte. Careless, 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 certo? Peaceful, peaceful. Então essa parte aqui do P é a parte mais forte dessa palavra, peaceful, peaceful. E aqui é uma palavra mais curta, então não tem muito o que falar. Perfeito? Então esse é um detalhezinho interessante para as próximas palavras que vocês começarem a aprender. Sempre tentar identificar onde pode ser a sílaba mais forte, né? Normalmente para o inglês vai estar mais para o início da palavra. Então voltando aqui para a tabela, eu vou falar agora a palavra em português. E aí, quero que vocês falem junto comigo ela em inglês, tá bom? Gordo, fat. Gordo, fat. Magro, thin. Magro, thin. Rico, rich. Rico, rich. Pobre, poor. Pobre, poor. Casado, married. Casado, married. Consegue perceber também nessa palavra married? Married. E a gente coloca o tom mais forte no início. Married. Married. Solteiro, single. Solteiro, single. Divorciado, divorced. Divorced. Estado civil, marital status. Estado civil, marital status. Noiva, bride. Noiva, bride. Noivo, groom. Noivo, groom. Valente, brave. Valente, brave. Covarde, coward. Covarde, coward. Rápido, quick. Rápido, quick. Devagar, slow. Devagar, slow. Atento, attentive. Atento, attentive. Desatento, careless. Desatento, careless. Irritado, angry. Irritado, angry. Calmo, peaceful.
calmo, peaceful. Certo? Então, mais um pouquinho de vocabulário, coisas interessantes vocês vão poder montar. Quanto mais vocabulário você aprende, mais detalhes você consegue explicar durante sua conversa. Aqui a gente vai falar um pouco do verbo to be ainda, a gente volta para o verbo to be, lembrando que existe o verbo to be da forma afirmativa, a forma negativa que a gente já falou, né? O I am na forma positiva, I am not na forma negativa, e existe a forma interrogativa. A forma interrogativa, você vai fazer uma pergunta, quando você faz pergunta em inglês, o verbo que estava depois do sujeito vem para frente do sujeito. Então, nesse caso, por exemplo, I am, a forma interrogativa, o am vai para frente do sujeito. Então, am I. You are. Numa pergunta, are you? E aí você segue o resto da pergunta. He is. Então, no início de uma pergunta, fica is he. Então, she is. Is she? It is. Is it? We are. Are we? You are. Are you? They are. Are they? Deixa eu pegar agora aqui. Ver se eu tenho aqui um bom exemplo para passar. Como é que ficaria isso na prática? Vou usar a palavra que a gente já tem aqui no quadro. Vou arrastar esse quadro um pouquinho mais para cá. Isso. Perfeito. Então, poor. A gente já tem a forma positiva de escrever. Deixa eu ver aqui sobre o quadro. I am poor, certo? I am poor. E aí, como é que seria uma pergunta para saber se realmente eu sou pobre? A gente vai inverter isso aqui. Então, o am vai para cá e o I vai para cá. Am I poor? Am I poor? Am I poor? I am poor. E aí, por exemplo, eu fiz uma pergunta. Am I poor? Eu sou pobre? Yes. Ponto. I am poor. Right? Assim você vai poder usar para várias. Você pensar, por exemplo, no vocabulário que a gente pegou agora do quadro anterior. Essa aqui eu espero que vocês falem que não, hein? Vou usar aqui outra pessoa. Porque se eu deixar que sou eu, I am I, are you fat? Se colocasse eu ali, eu ia me sentir mal. Então prefiro que fossem vocês. Are you fat? Você é gordo? Você é gordo? Por isso que eu mudei. Senão eu ia deixar eu, senão eu ia passar vergonha aqui. Vocês iam começar a escrever aí nos comentários. Eu não ia ficar feliz de ouvir a verdade. E aí, como é que seria então aqui? Are you fat? Aí você vai responder. Você pode responder da forma positiva ou negativa, dependendo de como for. Are you fat? Alguém te perguntou isso, você vai responder yes ou no. No.
Ponto. I'm not fat. Certo? No, I'm not fat. Ou se você estiver bem de vida, estiver achando que realmente está gordo, está passando a quarentena boa em casa, comendo muito. Are you fat? Yes, I'm fat. Fazer o que, né? Eu sou gordo. Então aqui nesse caso você tem a pergunta, já tem a pergunta, sempre perguntas, colocar o ponto de interrogação. É interessante que você também, para as frases frase no geral, é sempre colocar o sujeito também, de preferência nunca, por exemplo, aqui, no, I'm not fat. Tipo, no português eu falo assim, sim, sou, deixa eu botar aqui para a frase positiva, né? Sim, eu sou gordo. No português a gente pode chegar e falar assim, sim, sou gordo. No inglês fica muito estranho se eu chegar e tirar o sujeito, na verdade não fica certo assim, não se encaixa direito. Yes, yes, I'm fat, por exemplo, que é só o verbo to be, sem o I. Yes, I am fat. Se eu tirar só o I, deixar yes, I'm fat, fica estranho. Então sempre colocar o sujeito na frase. Aqui a pergunta, colocando sempre o verbo na frente do sujeito. Aqui são as possíveis respostas. Resposta negativa. Então, resposta negativa, resposta positiva. No, I'm not fat. Então, eu não sou gordo, não. Yes, I'm fat. Ok, beleza, sou gordo. Lembrando que você pode responder da forma contraída, I'm not fat, ou I am fat. Isso pode ser no negativo, no positivo, você tem essas opções de colocar contraído ou de colocar o verbo to be por inteiro. Beleza? E aí, com isso, você monta as suas formas interrogativas para o verbo to be. Você vai ter lá o I am, you are, he is, she is, it is. Sempre você coloca o verbo para frente. Se fosse, por exemplo, falar da gente. Como somos nós? Nós é we. We are. Numa pergunta, are we fat? Nós somos gordos? Ou somos nós gordos? Aí vem a resposta embaixo. No. We are not fat. No, we are not fat. Uma outra possibilidade, tirando o Ozinho aqui, juntando esse, vou botar esse N aqui mais para perto aqui. We aren't. O texto mantém. No, we aren't fat. No, we aren't fat. No, não somos gordos. No, we aren't fat. Positivo, yes. We are fat. Isso é bom para quem está pensando aí no isolamento social, comendo bastante em casa. Hora de encarar a realidade. Yes, we are fat. Yes, we are fat. Ok? Então, a pergunta aqui, a forma negativa da resposta, a forma positiva da resposta. Isso vai ser sempre usado. Perfeito? Alguma dúvida nessa
parte aqui de pergunta com verbo to be, resposta negativa, resposta positiva. Bem, então estamos indo bem. Seguir aqui mais um pouco. Mais vocabulário. Agora a gente vai sair daqui falando inglês, que é uma beleza. Saudações, greetings. Saudações greetings são as saudações que a gente vai usar. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Good morning, que é o bom dia. Good afternoon, boa tarde. Good evening, boa noite. Good night, boa noite também. Qual a diferença do good evening para o good night? Good evening normalmente é usado quando você está chegando em algum lugar. Então você está chegando, está entrando. Isso a partir das 6 horas da tarde. Né? Passou das 6 horas, você pode falar evening numa boa. Chegou, encontrou algum amigo, encontrou algum conhecido. Good evening, good evening. E good night quando você está indo embora. Quando você está se despedindo de alguém, saindo de algum lugar, você usa good night, certo? Isso é bem específico. Sempre quando você vai entrar em algum lugar, good evening. Quando você está saindo de algum lugar, good night. Quando você está indo embora, você também pode dizer goodbye, tchau, bye bye, tchau também, mesmo significado. Quando você vai cumprimentar alguém, hello, olá, hi, oi. Então, esses são bem próximos, bem parecidos. Quando você está se despedindo de alguém novamente, see you, vejo você, até mais. See you soon, por exemplo, até logo, te vejo em breve. E a gente tem alguns países também que estão dentro do vocabulário dessa lição 4, né, da última lição. England, que é Inglaterra. China, China. Germany, que é Alemanha. India, que é Índia. Italy, que é onde tem bastante caso agora lá de coronavírus, né? Itália. Japan, que é Japão. Spain, Espanha. France, França. Portugal, Portugal. Paraguay, Paraguai. Uruguai, Uruguai. Greece, Grécia. United States of America, Estados Unidos da América. É interessante que o United States of America é muito grande, né? É uma palavra muito grande. Então, só se for em algum comunicado formal que é usado dessa forma, que é falado dessa forma ou escrito dessa forma. Normalmente, se tiver uma conversa, de onde você é? USA, US. Você vai falar só, normalmente, a sigla. US, que é United States of America. Então, vai US ou USA. USA, que é a sigla dos Estados Unidos. De repente, não sei se vocês já ouviram em Olimpíada, Copa do Mundo, grito da torcida dos Estados Unidos, né? USA, USA. United States of America é muito grande, então USA é mais curto, mais rápido, e é o que normalmente as pessoas usam no dia a dia. E por último, Brasil. Brasil. Nosso Brasil. Então agora eu vou falar novamente a parte em português e gostaria que vocês repetissem comigo a parte em inglês, tá certo? É hora de todo mundo chamar vocês de maluco em casa. Saudações. Greetings. Saudações. Greetings. Bom dia. Good morning. Bom dia. Good morning. Boa tarde. Good afternoon. Boa tarde. Good afternoon. Lembrando que, por exemplo, o afternoon é uma palavra grande e o tom mais forte do afternoon fica bem no início. Afternoon. Good afternoon, certo? Boa noite. Good evening. Boa noite. Good evening. Boa noite novamente. Good night. Boa noite. Good night. Tchau. Goodbye. Tchau. Goodbye. Tchau, tchau. Bye, bye. Tchau, tchau. Bye, bye. Olá. Hello. Olá. Hello.
Oi, hi. Oi, hi. Vejo você, ou até mais, né? See you. Vejo você, ou até mais, see you. Inglaterra, England. Inglaterra, England. Inglaterra também é uma dessas palavras que a gente consegue perceber com mais facilidade esse tom mais forte no início, né? England, England. China, China. China, China. Alemanha, Germany. Alemanha, Germany. Índia, Índia. Índia, Índia. Perceber que a gente tem a diferença do som lá do D, do G, do J, que é um pouquinho diferente do nosso, da nossa forma que a gente fala o D, né? Nosso D, principalmente o carioca tem um D quase falando um G, né? Índia, Índia. O D falado pro inglês é aquele D com a língua bem na ponta dos dentes de cima. Então, Índia, Índia, para ficar bem claro o som do D. Italy, que é Itália, Itália novamente, Italy. Japão, Japan, Japão, Japan. Espanha, Spain, Espanha, Spain. França, France, França, France. Portugal, 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 Portugal. Paraguai, 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 Paraguai. Uruguai, 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 Uruguai. Grécia, Greece, Grécia, Greece. Estados Unidos da América. Quero ver falar rápido isso, hein? United States of America. Tô brincando, vamos lá, devagar. Estados Unidos da América. United States of America. Estados Unidos da América. United States of America. Brasil, 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 Brasil. Certo? Então esse aqui é um pouquinho de vocabulário dessa lição 4. E aproveitando esse vocabulário com palavras novas, a gente tem uma pergunta, né, uma forma de criar a pergunta, por exemplo, Where are you from? Se lembra que a gente já colocou aqui no quadro? A gente vai pegar o exemplo aqui do Are we fat? Está pequeno o quadro, né? Vou dar uma invertida aqui rápida. Are we? Are we? Então, você quer perguntar para alguém da onde a pessoa é. Você acabou de conhecer a pessoa, hello, hello. Vai usando o greetings, né? Good morning, hello, hello. Aí você pergunta, né? What is your name? Qual é o seu nome? A pessoa vai lá, fala dela. Ah, my name is Paul. Ou então, a pessoa fala lá, my name is Paul. Aí, no meu caso, ela vai lá e pergunta pra mim. Ah, my name is Paul. What is your name? Me perguntando. Eu vou lá e respondo. My name is André. Ou my name is André, que é a forma que eu falo em português, né? My name is André. Ok. Nice to meet you, nice to meet you. Que é prazer conhecê-lo, prazer conhecê-lo. E aí, curioso, né? Além de saber o nome, quero saber de onde a pessoa é, de fato. Where are you from? Então, como é que eu vou perguntar isso? Where are you from? Você coloca where, onde, where. E como eu estou perguntando para uma outra pessoa, né? Para você, no caso, lá. Where are you from? Certo? Ficou meio que fora do negócio porque escrevi muito grande. But where are you from? Where?
you from? Agora coube, só não coube o ponto de interrogação. Where are you from? O mais interessante aqui é o seguinte, você querendo saber da onde, e falando com quem? You, com a outra pessoa. E usando aquela jogada de inverter. O verbo to be, como é uma pergunta, o verbo to be vem para frente e o sujeito fica depois do verbo. Como é que essa pessoa vai me responder? Where are you from? I am. Como é que eu vou responder? Por exemplo, ela me perguntou isso. Where are you from? I'm ou I am from Brasil. Opa. Brasil. Certo? I'm from Brazil ou I am from Brazil. Até essa parte aqui, vocês têm alguma dúvida? Alguma pergunta? Estou vendo aqui poucos comentários, eu não sei se eu não estou conseguindo ver. Ah, sim, tem mais gente aqui. Certo? Então, quando você quer saber de lugar, né, where, lembrando de fazer, se for pergunta, sempre invertendo o sujeito com o verbo to be. Where are you from? Da onde, de onde, de. Esse aqui é o de onde você é. Perfeito? De onde você é. Para nossa cabeça no início fica meio bagunçado, né? As palavras, uma palavra está lá no início da pergunta, outra palavra está lá no fim. Mas isso, com um tempinho, você praticando, escrevendo, usando aí os exercícios, a gente tem exercícios também básicos, eu vou passar depois aqui da live, vou passar para vocês o link do exercício, vai estar na mesma postagem da live, ali no meio dos comentários eu vou colocar o link para vocês fazerem os exercícios. São exercícios bem pequenos, deve ter em torno de 14 ou 15 perguntas, para reforçar um pouquinho mais, quem já passou por essas lições 1 a 4, para fazer a revisão. Quem ainda está no início, de repente no book 1, que está assistindo essa aula, ou no book 2, que está entre aula 1 e 4, já serve um material para você tentar se esforçar e aprender alguma coisa a mais, certo? Lembrando que o nosso curso de inglês na Evolute, a gente tem uma plataforma mais completa, a gente reforça bastante, tem mais pontos do que a gente passou aqui hoje na aula. A gente, além da plataforma, tem o suporte do instrutor, né? E temos exercícios também extras. Aqui é um conteúdo que eu passo em 1 hora mais ou menos de aula e faço algumas perguntas para tentar entender o quanto vocês conseguiram absorver do conteúdo, certo? Gostaria de deixar aqui o meu abraço. Caso vocês não tenham dúvida de mais alguma coisa, a gente já está aqui no finalzinho da nossa aula de hoje. Vou abrir aquele e-mail lá do Gmail, não sei se de repente vocês têm alguma dúvida que tenha mandado lá para o e-mail do Gmail. Vou abrir nesse momento o e-mail de lá. Mas se tiver alguma dúvida que vocês queiram já escrever nos comentários, vocês podem escrever que eu já vou respondendo também. Aqui, dúvidas Evolute. Vamos ver se tem alguma coisa por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí da aula. Para vocês aí que a gente está em casa nesse momento de isolamento, né? A gente espera voltar em breve, não sei se na semana que vem, se daqui a 2 semanas, mas o quanto antes. Eu sinto a falta de estar próximo aí dos alunos, embora não seja a pessoa, né? Sou o diretor da unidade do Centro do Rio de Janeiro, não seja o instrutor que está ali todo o tempo na sala de aula, mas mais à frente, precisando de repente de algum tipo de suporte, principalmente o inglês, que eu acho que eu domino um pouco mais, pode contar comigo, caso não seja de inglês também. O canal está aberto, a gente tem nosso canal no Instagram, no Facebook, esse telefone, nosso telefone da recepção,
Se vocês tiverem também alguma dúvida, precisar nesse meio tempo de algum tipo de suporte, os nossos canais são esses, da unidade do Centro do Rio de Janeiro. Não tenho nenhum e-mail aqui de dúvidas, então vocês aparentemente entenderam bastante. Respondendo só aí a pergunta, meu nome é André Vanzeverso, diretor da Evolute do Centro do Rio de Janeiro. Podem contar aí com o meu apoio. A gente está aqui não só por causa do Centro do Rio de Janeiro, mas também para todas as unidades do Brasil. Quem não é aluno Evolute, recomendo que assim que a gente puder voltar, ou nesse meio tempo, já vai pesquisando a unidade Evolute mais próxima da sua casa e já deixa uma mensagem, já procura saber como é o inglês nosso, como é que é o inglês do Evolute. Com certeza, se você mencionar que você viu já a nossa live aqui no Facebook, você consegue ter um preço mais acessível, falando diretamente com o coordenador da unidade que você está buscando em inglês, tá bom? Um grande abraço para vocês todos, uma boa semana. Semana que vem voltaremos aí, caso a gente não tenha as aulas normais, né, presenciais. A gente volta aqui a passar mais conteúdo para vocês. Enquanto isso, espero que vocês continuem estudando, resolvam os exercícios. Se tiverem alguma dúvida, é só falar. Um abraço, hein? Tchau, tchau.